ansiedade, obviamente, ela vai causar um desconforto, né? Porque esse desconforto vai nos tirar da apatia. Então, se eu tenho que fazer algo importante, essa ansiedade vai ativar, vai me deixar desconfortável, vai me fazer pensar sobre esse algo importante para que eu possa me preparar, para que eu possa ou evitar alguma situação de risco, para que eu possa lutar diante de um conflito. Então, por exemplo, para falar sobre ansiedade, estudar sobre ansiedade, eu preciso ficar minimamente ansioso, porque essa ansiedade vai interferir nos meus pensamentos, vai interferir nas minhas emoções, vai interferir no meu comportamento de estudar, e a consequência esperada é uma consequência, né, positiva, é uma consequência otimista. Às vezes você tem a impressão que você está assim numa selva e que a qualquer momento o predador vai te atacar, e aí você fica em alerta, você fica hipervigilante. Por isso que o ansioso, ele se recusa a relaxar. O ansioso, ele recusa a experimentar prazer, porque o prazer vai relaxar. Então imagina você, um macaquinho na selva, passando 5 horas se divertindo. O predador vai pegá-lo. Então, na ansiedade existe também uma tríade cognitiva, né? Vamos colocar na questão da terapia cognitiva. Eu sou frágil, eu estou em perigo, o outro é forte e o mundo é um local hostil e perigoso. Perfeito, né? Muitas vezes são bons pais, né? Porém, pais extremamente protetores, pais vulneráveis, pais extremamente preocupados, que quer proteger a sua cria. Então, quando esse pai ele protege a sua cria, ele impede que a criança desenvolva uma autonomia esperada. E que autonomia é essa? É a capacidade de se desafiar, é a capacidade de percorrer o mundo, de explorar o mundo. Então, esse pai protetor, ele não passa só a mensagem, o mundo é perigoso. Ele passa a mensagem, você é frágil. Você é incapaz, você é incompetente para lidar com esse mundo complicado e hostil. E isso pode gerar também um medo muito grande de abandono, né? Porque se esse pai sair de perto de mim, o que é que pode acontecer? Eu vou ficar vulnerável nesse mundo. E às vezes as crianças ficam assim agarradas nesses pais. As crianças não conseguem sair de perto desses pais, porque o mundo é muito perigoso para essas crianças. Então esses pais é a única fonte de proteção. Isso acontece às vezes no colégio, né? Que a criança entra em pânico quando o pai as deixa lá no colégio, e quando sai daquele campo visual a criança se desespera, porque muitas vezes além do medo do abandono, tem um sentimento do perigo que está ao seu redor, né? E aí vai vir as estratégias de enfrentamento, né? Ora, eu vou evitar situações de risco. E quais são as situações de risco? Falar em público, pedir alguém em namoro, dançar com alguém, relacionamento sexual pode ser de risco porque vai haver exposição, viajar de avião. Então, quando eu começo a me tornar uma pessoa evitativa, eu percebo que eu experimento alívio, porque o mundo é perigoso. Então, quanto mais eu evito, mais alívio eu tenho. E esse alívio imediato faz com que eu perca grandes oportunidades. O ansioso também, ele pode selecionar situações perigosas como forma de confirmação. Claro que o mundo é perigoso, você não viu? O rapaz teve uma relação sexual e teve AIDS, o avião caiu, alguém foi assassinado. Ele pode confirmar essa crença que o mundo é perigoso através dessa informação. Ele também pode entender que o outro é forte e ele é fraco. E ele precisa conviver com pessoas fortes, ele precisa se relacionar com pessoas fortes. E essas pessoas fortes, muitas vezes, são pessoas parecidas com seus cuidadores, parecidas com seus pais, extremamente protetores, extremamente codependentes, que vai impedir que o ansioso desenvolva essa autonomia, porque o outro também tem a sua vulnerabilidade. Nós trabalhamos numa clínica, né? E nessa clínica, obviamente, que é uma clínica para adolescentes, jovens, né? Adultos, idosos, há muitos problemas de relacionamento. Tu consegue, lógico, você consegue, mas tu consegue explicar para o pessoal como a ansiedade ela pode atrapalhar esses relacionamentos, como a ansiedade ela pode se danificar na escolha de parceiros, pode impedir um relacionamento saudável, um relacionamento autônomo. A suposição, né? A gente pode trabalhar assim, suposição subjacente, né? O sim, então, se eu controlo,
ele não me abandona. Se eu checo a vida dele, eu não sou pego desprevenido. Se eu impeço que ele faça o que ele quer, eu vou saber exatamente o que ele faz. Então essas suposições de controle acabam a princípio dando certo. Porque quando eu começo a controlar e o outro aceita esse controle, o meu relacionamento traz alívio imediato. Porém, ele vai ficando sufocante. Porque numa relação ansiosa sempre tem um cuidador que vai cuidar da ansiedade do ansioso. E esse cuidador, ele não vai ter as suas necessidades satisfeitas. Esse cuidador, ele vai ser negligenciado, porque o ansioso, ele acaba não tendo uma boa conexão com o seu parceiro. Porque o foco do ansioso está nas suas catástrofes. Como é que eu vou conseguir pensar em você se eu estou à beira de um caos? Como é que eu vou conseguir amar você? Como é que eu vou conseguir me preocupar com você? Como é que eu vou conseguir cuidar de você se amanhã eu vou falar em público e eu posso ser demitido? Se o meu coração agora acelerou, eu posso infartar. Então o ansioso, naturalmente, ele vai ser negligente, ele vai ser chamado de egocêntrico pelo seu parceiro, porque o ansioso, ele está sempre focando em si. E o seu parceiro, que muitas vezes é controlador, é codependente, precisa também desse perfil frágil, vai reforçar esses cuidados, vai reforçar esses medos que o ansioso tem, vai facilitar a vida do ansioso, reforçando que o mundo é um local perigoso. E como é que ele reforça? Vai levá-lo no supermercado, impede que ele ande sozinho, impede que ele enfrente obstáculos, impede que ele lide com questões de angústias e ansiedade. Então há uma relação de cumplicidade indireta, onde um começa a alimentar o outro. Então o codependente, o controlador, alimenta esse ansioso, que também é controlador, porque esse ansioso ele vai controlar o outro através de várias exigências, vários domínios, né? E aí o relacionamento, obviamente, vai ficando disfuncional. E o que é que a psicoterapia pode fazer para esses pacientes ansiosos? Quem me perguntou como o ansioso ele reage quando ele percebe, né, que seus comportamentos estão sendo disfuncionais no relacionamento. E o ansioso ele reage muito mal quando há intervenção nesse sentido, porque a gente vai tentar justamente fazer o ansioso perder o controle. E perder o controle significa viver num mundo desconhecido, num mundo que ele não conhece ainda, num mundo de várias oportunidades. Mas a gente tem que entender que para o ansioso o mais importante é o que é familiar. Não é o que é mais prazeroso, é o que é familiar. E o que é familiar é aquele padrão. Eu sempre fui assim, eu sempre evitei e as coisas comigo funcionaram. Porque tem um detalhe, a ansiedade também ajuda em algumas situações. A ansiedade também traz alguns benefícios, algumas evitações, ajudou esse paciente a evitar algum perigo. Então ele vai selecionar aquilo que funcionou como uma forma de perpetuar essa crença. Então perder o controle não vai ser fácil, porque para ele perder o controle ele vai ter que aceitar ficar vulnerável. E ele só vai aceitar ficar vulnerável se ele compreender o quanto a vida dele amorosa, né, que a gente está falando nessa questão de relacionamentos íntimos, ela vai melhorar. O quanto ele vai causar bem-estar ao outro, mas não tem como, ele vai ter que passar por um processo de sofrimento, porque ele vai pensar do jeito certo, né? Porque a gente vai questionar todo o funcionamento cognitivo dele, ele vai pensar do jeito certo, mas ele vai continuar sentindo do jeito disfuncional. Então ele vai precisar ter um comportamento de desobediência às emoções. Você falou muito bem, as emoções são mal educadas. Para educar minhas emoções, eu vou ter que ter um comportamento educador. E o comportamento educador, ele vai o quê? Ele vai desobedecer essas emoções. Meu pensamento é, eu não devo ligar 50 vezes para minha namorada. As emoções vão pipocar, liga. E o meu comportamento é, não vou ligar, eu vou assistir um filme. E eu não vou me concentrar no filme. E eu vou fazer exercício. E eu vou ficar muito angustiado. Esse processo de angústia é importante, de ansiedade. Vai ter o efeito platô, né? A ansiedade vai subir lá no pico dela. E vai chegar uma hora que ela vai começar a descer até estabilizar. Mas tem que haver um treinamento. Tem que haver uma repetição. Na verdade, o mundo não precisa ser confortável.
Eu posso trabalhar com um paciente que ele é adulto o suficiente, ele pode ter habilidades para lidar inclusive com o mundo desconfortável. Tem uma coisa que eu gosto muito de fazer com o paciente, e eu faço comigo também, né? Às vezes funciona, às vezes não, é o cartão lembrete. Então, o que é que o Bruno ansioso está dizendo? Que fazer uma baliza naquele local ali é super perigoso e as pessoas podem olhar para mim e as pessoas podem me ridicularizar. E o que é que o Bruno adulto está dizendo? Que é só uma baliza, que eu posso fazer uma baliza errada. Converso com os dois Bruno, né? Bruno ansioso, quantas profecias você já fez catastróficas? Quantas foram realizadas? Talvez os teus temores já foram confirmados, já foram concretizados, mas quanto desses temores eles foram realmente catastróficos? O quanto você é incapaz de sobreviver ao desconforto? Porque se a gente trabalhar com um paciente que o mundo é confortável, a gente está mentindo, porque o mundo às vezes ele é bipolar, ele muda muito. De repente chega uma carta aí e fala, sei lá, que eu estou devendo uma multa, de repente alguém bate no meu carro, de repente a minha esposa me abandona pelo meu melhor amigo e você vai ficando vulnerável. Então uma das coisas que a gente trabalha também em terapia cognitiva, e eu acho a terapia cognitiva brilhante, porque a gente trabalha com o paciente também antecipação de vulnerabilidade. É óbvio que não precisa acontecer exatamente igual, mas ele vai treinar o cérebro dele para lidar com o inusitado. Então você treina um paciente a uma situação de muita ansiedade, alguém criticar você em público, como é que você pensaria, como você reagiria, como você confrontaria. Mas talvez isso nunca aconteça, mas aí você vai preparando o paciente nessa questão de treinar, adaptar o teu cérebro para situações ansiosas. A ansiedade, ela traz adrenalina para a relação. A ansiedade, ela dá vida no relacionamento. Muitas vezes o parceiro codependente é um deprimido e precisa da ansiedade, do ansioso, para se sentir meio que vivo. É como se fosse um antidepressor, porque o ansioso, ele dá tanto trabalho que é capaz de movimentar a vida dessa pessoa. Então, quando o ansioso diminui sua ansiedade. E o que é diminuir sua ansiedade? Quando ele começa a ter autonomia da vida dele, ele não precisa mais do outro. Ou não precisa tanto do outro. Precisa, a gente sempre precisa, mas não precisa tanto. E o outro se sente vulnerável, porque o outro começa a se sentir inútil, o outro começa a não se sentir mais priorizado. E crenças que o outro tinha, que foram justamente neutralizadas pelo ansioso, elas afloram. Então vamos supor que eu tenho uma crença de rejeição, mas minha esposa ou meu marido, ele é muito ansioso, ele precisa de mim. Então a minha crença de rejeição, ela é neutralizada pelo meu marido ou minha esposa disfuncional. Quando esse meu marido disfuncional, ele começa a ficar funcional, ou quando minha esposa disfuncional, ela começa a ficar funcional, ela percebe que não precisa mais de mim. E quando ela percebe que não precisa mais de mim, eu posso entrar em pânico, porque agora o que é que vai me prender a ela? O que é que vai prendê-la a mim? Porque eu não sou um cara atraente, eu não sou um cara legal, eu não sou um cara inteligente. Então o ansioso muitas vezes ele neutraliza uma crença inadequada do outro. E quando o outro entra em terapia, o parceiro pode ficar enfurecido. Às vezes eles até podem chegar para você e falar assim: eu quero meu marido de volta. Porque aquele funcionamento era o nosso funcionamento e a terapia interviu, né? A terapia quebrou aquele rompimento. Se a ansiedade é a base muitas vezes e a dependência química é secundária, né? E aí temos um problema, porque a proposta de parar de beber significa expor o paciente a tudo que ele evitou a vida toda. Então vamos parar de beber, vamos parar de compulsionar. Então quando eu paro de compulsionar, que é um momento que eu fico desconectado da minha ansiedade, é um momento que eu não sinto a minha ansiedade, o que é que vai acontecer? Todas aquelas minhas preocupações, todos aqueles medos que eu tinha a vida toda, eles vão voltar. Então não adianta eu trabalhar a compulsão, só a compulsão, só o sintoma, porque quando eu vou no sintoma, que é parar de compulsionar, eu estou trazendo à tona aquilo que o paciente tem minha vida toda. Muitas vezes é medo de abandono, muitas vezes é medo do sucesso, muitas vezes é medo do fracasso, muitas vezes são relacionamentos de fracasso que ele obteve durante a vida. Então quando ele para de usar, eu vou ter que dar o suporte para lidar com traumas. É muito comum um paciente que foi abusado sexualmente
desenvolver uma dependência química como forma de esquecer, uma forma de evitação cognitiva, uma forma de não pensar sobre aquele abuso. E quando ele fica, é possível substituir a compulsão. Então, o que é que a gente vai ter que fazer? Quando a gente tira uma compulsão, o paciente fica vazio, ele fica vulnerável. Logicamente que não vamos colocar uma outra compulsão, mas a vida dele precisa desenvolver um propósito de vida, a qualidade de vida dele precisa fazer sentido para ele deixar aquela compulsão, porque aquela compulsão gerava alívio. Mas tem um detalhe, aquela compulsão não gera autorrealização. Então o que eu posso dar para o paciente em troca dessa compulsão é autorrealização. Porque nenhuma compulsão gera autorrealização. Ninguém come 50 brigadeiros e fala, nossa, como minha autoestima melhorou. Ela pode falar, nossa, que prazer em comer isso. Mas a autorrealização, ela só vai acontecer com a autorrealização. A autorrealização é a única forma que impede que o paciente compulsione. Porque quando ele está em autorrealização, ele vai sentir ansiedade, ele vai sentir angústia, mas ele vai ter muita angústia, muito orgulho de si. Então, quando você tira uma compulsão, você precisa dar um propósito de vida ao paciente. Quando ele tem um propósito de vida, né, quando ele tem o Ikigai dele, ele experimenta uma adrenalina tão grande, tão grande, tão grande desse propósito de vida. Por exemplo, eu estou conversando com você aqui, para mim isso é muito massa, para mim é arretado, para mim dá adrenalina. Então, isso é capaz de neutralizar as minhas ansiedades, as minhas angústias, os meus medos. O que eu não posso é trocar a compulsão por tédio, que às vezes acontece. Pare de beber, ok, e aí como é que vai ser a tua vida? Não, fica em casa, veja um filme, lê um jornal. E isso complica porque ele vai trocar algo que alivia por algo que é insuportável, como o tédio, né? Como o vazio, enfim, como as vulnerabilidades. A ansiedade pode causar depressão e crenças de desesperança, porque eu evito tanto e os meus pensamentos catastróficos estão sempre ativos, que eu começo a pensar que o futuro é terrível e daí surge a crença de desesperança. Eu não tenho jeito, o mundo é hostil, nada comigo funciona. E essa crença de desesperança é uma das maiores responsáveis pela vontade que o paciente tem de morrer. Porque como ele não sabe lidar com a ansiedade dele, está sempre preocupado e as pessoas não entendem e ele não consegue ter autonomia, isso vai deixá-lo vulnerável também. Então é muito comum o ansioso ficar deprimido. Primeiro porque ele perde muitas oportunidades. Primeiro que ele tem conflito, segundo que ele tem conflitos de relacionamentos. Então a crença de desesperança é muito comum na ansiedade porque em relação ao futuro, né? Quando o ansioso olha para o futuro, ele vê um local caótico, perigoso, hostil. Tudo vai dar errado, eu tenho que me proteger. Então chega uma hora que eu não aguento mais me proteger. Por isso a psicoterapia é fundamental, porque a terapia ela vai dar a base de proteção para que o paciente aprenda a se proteger, para que o paciente possa se ver como um adulto saudável, para que o paciente rompa esses padrões repetitivos que de alguma forma o conforta, para ele se expor ao mundo e perceber que o mundo não é tão caótico como ele achava, que o mundo não é tão hostil como ele achava, e quando o mundo for hostil ou for de alguma forma caótico, ele vai saber o que fazer, porque as crenças adaptativas dele também estão estruturadas. Talvez a gente não consiga diminuir tanto a crença desadaptativa, mas a gente pode criar uma adaptativa para que a adaptativa possa de alguma forma segurar essa crença desadaptativa.